Alô, estamos de volta nessa terça-feira, dia 9 de janeiro de 2024. Sejam todos bem-vindos. E como estamos em fase de mudança, tentando melhorar um pouquinho, quero informar aos queridos amigos que daqui para frente os vídeos da manhã terão horário fixo para irem ao ar, às 11h45 da manhã, também conhecida como 15 para meio-dia, 11h45, 15 para meio-dia, entenderam, né? Pois então, a partir de amanhã, quarta-feira, os vídeos de La Matina serão publicados às 11h45 e os vídeos à tarde às 4h, também conhecida como 16 horas. É isso aí. Começo hoje com um caso bizarro, não poderia ser diferente. A cada minuto que passa fica mais estranha a situação de Lloyd Austin, o secretário de Defesa norte-americano, o homem forte do Pentágono. Sabe-se hoje que a Casa Branca ficou pelo menos 3 dias sem saber que o homem forte do Pentágono estava internado. E agora os congressistas querem que a Casa Branca explique esse problema e que demita Lloyd Austin, porque, segundo se sabe, o mesmo foi internado, mas não quis que ninguém soubesse, nem mesmo o seu vice. O presidente Biden não ficou sabendo, o vice não ficou sabendo, o Congresso não sabia que o homem forte das armas estava internado e ninguém também sabia o porquê. A Casa Branca não explica, o Ministério da Defesa menos ainda, ninguém sabe o que levou Lloyd Austin ao hospital. Então, claro, cresce a cada momento que passa a teoria da conspiração. É só o que resta, especular no perigoso terreno da teoria da conspiração. E é aí que estão dizendo o seguinte: bem, ele foi internado por um problema, vocês sabem, não é? E não quer dizer para ninguém, porque afinal ele despediu militares que não queriam receber a picadinha. E agora não pode dizer, olha, eu passei mal e tal. Enfim, não posso também circular muito por esse terreno. Ele é bastante minado aqui na plataforma. Outros dizem que Lloyd Austin foi internado porque sofreu um atentado. Uma briga na alta esfera, na alta cúpula do Pentágono, teria causado danos sérios à saúde de Lloyd Austin. Parece, nesta informação também do terreno especulativo, que ele foi, digamos assim, vítima de um atentado. Já outros dizem que não é nada disso. Ele foi internado pelo seguinte: porque alguma coisa aconteceu para tirá-lo de cena, já que os Estados Unidos estão muito próximos de entrar numa guerra violenta no Oriente Médio e os militares não querem entrar numa guerra sob a batuta de Lloyd Austin. Então, parece o rapaz tomou alguma coisa que lhe fez muito mal para tirá-lo de cena. E há ainda uma outra versão que diz o seguinte: ele foi, sim, talvez inutilizado temporariamente, porque ninguém está satisfeito com a sua política de mais LGBT nas Forças Armadas, principalmente agora que o problema está ficando sério para o lado dos Estados Unidos. Teorias da conspiração, na verdade ninguém sabe nada. O que se sabe, sim, e isso é grave, é que o homem foi internado secretamente e não tem data para ser liberado. Pelo menos informou o InfoWars hoje, dizendo que o Pentágono não deu nenhuma data para a alta de Lloyd Austin. Então, fica aí o problema. Em épocas de crise, estamos sim à beira de uma grande crise no Oriente Médio. Os Estados Unidos não sabem quem exatamente é o homem forte das armas. Bem, sabe-se que o secretário de Estado, Antony Blinken, está mais uma vez no Oriente Médio para tentar evitar exatamente isso.
uma guerra total na região, ou então pelo menos evitar que Israel entre em guerra com o Líbano. A situação entre Israel e o Líbano, a cada dia que passa, também está ficando mais complicada. No sábado, os amigos devem lembrar, eu falei de um ataque do Hezbollah ao norte de Israel, ao Monte Meron. Lembram disso? O Hezbollah lançou vários ataques ao Monte Meron, de sexta para sábado, e hoje a informação que temos é que o comandante daqueles ataques teve o CPF cancelado por Israel. Só que detalhe, dizem as más línguas que o comandante que teve o CPF cancelado, esse comandante do Hezbollah, é ninguém mais, ninguém menos do que cunhado do líder supremo do Hezbollah, Hassan Nasrallah. É claro que isso terá uma resposta, mas veja que interessante, hoje Israel lançou um ataque, esse que vocês estão vendo aí, ao sul do Líbano. E a situação está complicando exatamente por isso, porque Israel e Hezbollah estão trocando tiros. Só que detalhe, Israel não quer continuar nessa situação. A última informação que temos é que Israel deixou claro que considera insustentável a troca regular de tiros entre as suas forças e o Hezbollah ao longo da fronteira e poderá em breve lançar uma grande operação militar no Líbano. Ou seja, esse negócio de ficar trocando tirinhos não é com Israel. Ou acerta-se diplomaticamente com o Hezbollah e o Líbano, ou então partirão para a guerra com tudo. É mais ou menos isso que temos aí de informação no momento. Aliás, o ministro de Defesa de Israel, Yoav Gallant, disse exatamente o seguinte, abre aspas, preferimos o caminho de um acordo diplomático, mas, se isso não for possível, estamos chegando perto do ponto em que a ampulheta vai virar. Ele está dizendo o seguinte, olha, se não houver acordo diplomático, também não seremos obrigados aí a trocar tirinho, vamos para algo muito maior, numa escala muito maior contra o Líbano. E aí, impasse para o Hezbollah. O que fará o Hezbollah a partir de agora? Quem parece fez o comentário mais interessante sobre este imbróglio foi Joseph Krauss, da Associated Press. Ele disse o seguinte, prestem atenção, de todos os representantes regionais do Irã, o Hezbollah enfrenta o maior dilema nesse momento. Se tolerar ataques israelenses como o ataque em Beirute, que matou o vice-líder político do Hamas, corre o risco de parecer um aliado fraco e pouco confiável para o Irã. Mas, se desencadear uma guerra total, Israel ameaçou causar grande destruição no Líbano, que já está atolado numa grave crise econômica. Mesmo os apoiadores do Hezbollah podem considerar isso um preço demasiado alto a pagar por um aliado palestino. Isso, em bom português, quer dizer o seguinte, o Hezbollah, ele próprio, colocou-se entre a cruz e a espada. Porque se entrar numa guerra contra Israel, corre o risco de ver o Líbano ser aniquilado, entrar numa era das trevas, por assim dizer. E se não entrar, corre o risco de perder todo o apoio do Irã, o apoio financeiro e, claro, o apoio logístico, de muitas armas, de muitos mísseis, de muitos foguetes e assim por diante. Então, este é, de fato, o verdadeiro dilema do Hezbollah hoje. Para iniciar uma guerra contra Israel, o Hezbollah tem que ter a segurança de que pelo menos não será aniquilado. E também, se não entrar, tem que ter a segurança de que o Irã entenda o seu problema e não lhe abandone, claro. Semelhante ao problema que o Hezbollah tem em relação ao Irã, Israel também pode ter em alguma medida em relação aos Estados Unidos. Se por um lado o Hezbollah ou todo o Líbano depende muito do que pensa e de como pensa o Irã,
Israel também em relação aos Estados Unidos. Os Estados Unidos não entrarão numa guerra para perder a guerra e, posteriormente, todo o apoio e petróleo do mundo árabe. Tem que ser algo muito bem pensado. E aí Israel ficará sempre na dependência do que pensa e como pensa a Casa Branca. Não pode recuar, evidentemente, mas também não pode avançar muito para que os Estados Unidos não percam os seus aliados no mundo árabe. Situação bastante difícil para um país que tornou-se super dependente dos Estados Unidos, como é o caso de Israel hoje, assim como é o caso do Hezbollah em relação ao Irã. No final das contas, a impressão que temos é que tanto o Hezbollah quanto Israel são procuradores de forças bem mais poderosas. Só que a questão de Israel é bastante diferente de todo o resto, porque, na verdade, Israel luta apenas pelo direito de continuar existindo. Então não esqueça, 4 da tarde eu volto. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e, se possível, compartilhe as nossas publicações. Assim vocês ajudam o canal, se não crescer, pelo menos manter-se vivo aqui na plataforma. E fiscalize a sua inscrição, porque o mistério continua. Os amigos se inscrevem hoje e vão ver amanhã não estão mais inscritos. E aí, quem desinscreveu? A sogra, o sogro, o filho adolescente revoltado? Não, é um mistério, ninguém sabe. Simplesmente não há mais inscrição no dia seguinte. Então, se você gosta do canal e não está mais inscrito, inscreva-se novamente, acione o sininho, diga para o YouTube que você quer sim ser inscrito desse canal. Até depois.